O que todo mundo está dizendo é que o senhor pode talvez desistir da sua candidatura diante dessa disputa acirrada dos dois e essa polarização. O senhor está pensando nisso? Foi procurado? Fabiola, vamos lá. A gente está vivendo um momento no país, eu estava acompanhando agora aí as manchetes anteriores, um momento que a gente precisa ter muita serenidade, né? O Senado não pode ficar num fogo cruzado entre Lula e Bolsonaro, né? Já passou a eleição. Nós temos aí o Senado que precisa ser forte, ser independente, estar acima de tudo isso. E quando a gente vê uma manchete dessa, de que está negociando cargo, está negociando junto ao. Poxa vida, isso é algo que é muito ruim, sabe? É a velha barganha política, o toma lá da cá, né? E eu acho que a sociedade está cansada disso. A minha candidatura é uma candidatura alinhada com a sociedade, minhas pautas são muito claras desde dezembro, no começo de dezembro, quando eu lancei a candidatura, é o enfrentamento à questão dos privilégios aqui dentro, né? Nós temos que dar o exemplo na própria carne. Então, senador tem direito a plano de saúde vitalício, a carro com motorista, totalmente distante da realidade do cidadão brasileiro. A questão também de pautas anticorrupção, né? Que eu não sei se nenhum dos dois, pelo que eu vi, nenhum dos dois tem abraçado isso, nenhum dos dois candidatos, né? A questão da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, que já passou aqui pelo Senado, mas está faltando aí uma liderança aqui, e como presidente da casa, eu vou negociar isso diretamente com o próximo presidente da Câmara dos Deputados, para que a gente coloque em pauta, né? A grande blindagem, a impunidade, a corrupção Então o senhor no não Brasil. pretende Então, desistir? O senhor não pretende desistir? não, nesse instante agora eu estava já na sala de senadores, conversando, pedindo voto, né, a senadores de espectros Quantos votos o senhor diferentes. deve ter? Quantos votos o senhor deve ter, mais ou menos Fabíola, pela sua conta? essa é a pergunta de 1 milhão. Né? Porque é o Ah, mas seguinte, o o pessoal faz político. conta aí. A gente sabe que não é tão difícil. São 81 senadores. Não, Aí alguns não, ali, ó, mas. garanto aqui, garanto ali, garanto aqui. Pelo menos ali, Não, quantos o senhor vai conseguir? vamos lá, deixa eu te falar. Eu estou aqui no Senado há 4 anos, nunca fui político, né? Então, assim, eu procuro levar a política como missão de vida. E participei de 2 eleições. Mostrei o voto nas 2 eleições, de forma transparente. Vou fazer isso de novo e está tendo um movimento que eu acho que o que vai decidir a eleição é o voto aberto, né? Eu estou conversando com os parlamentares porque eu fiz parte de um grupo que foi muito forte aqui em 2019, que é o Muda Senado, né? Então, tem remanescentes desse grupo ainda que a gente construiu, né, a partir de idealistas que estão lá. A gente construiu pautas juntos. Então, eu estou tendo uma boa acolhida dos colegas, né, e estou buscando mais votos para, quem sabe, a gente chegar aí ao segundo turno. Senador, Senador, bom dia, obrigado, boa tarde já, na verdade, obrigado por estar conversando com a gente. O senhor, eu vi também outras entrevistas do senhor com relação à eleição para o Senado, e o senhor falou, da mesma forma que como o senhor começou a conversa com a gente, que o senhor defendeu que era o momento de deixar de lado essa polarização e caminhar em frente em prol do Brasil. Nesse sentido, o senhor acredita que a candidatura do senador Rodrigo Pacheco é Lula e a candidatura de Rogério Marinho é Bolsonaro? 100% de certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso, está carimbado isso, inclusive. Né? O senador Rodrigo Pacheco foi recebido, aliás, ele recebeu o Lula essa semana, né? E o Rogério Marinho tem, pelo que a gente vê na imprensa, e houve colegas dizendo em bastidores, que o próprio presidente da República está pedindo, o ex-presidente da República está pedindo votos. Né? Então, eu acredito que a gente precisa ter um Senado altivo, porque o Senado vai ser o ponto de equilíbrio. Eu acredito até, Sakamoto, que é a última trincheira ali para o equilíbrio da República, porque você tem hoje uma situação do Senado, e eu sou um parlamentar que ando nas ruas, estive aí em São Paulo no início da semana passada, fui no mercado municipal, converso com gente de direita, com gente de esquerda, gente de centro, quem é contra governo, quem é a favor de governo, e eu percebo que a imagem do Senado está muito ruim perante a população. Nunca teve tão ruim,
né? Eu acho que hoje só perde para a imagem do STF. E até por uma questão de omissão, pelo Senado não cumprir o seu dever constitucional de investigar eventuais abusos que possam ter ocorrido de alguns ministros do Supremo. Então, essa inércia, essa omissão do Senado Federal, ela está com a sociedade clamando nas ruas pela liberdade. Tem colegas seus, por exemplo, que estão hoje com as redes sociais bloqueadas, com passaporte retido, conta bancária. Acredite se quiser, conta bancária bloqueada, sem falar em religiosos, artistas e até parlamentares, se o nosso trabalho é parlamentar. Desculpa eu interrompê-lo, mas só para entender, porque o senhor comentou, o senhor defende, então, que se o senhor vencer, né, a eleição, o senhor defende a investigação sobre ministros do STF por eventuais abusos, é isso? Eu defendo, desde o início que cheguei aqui, né, nunca mudei discurso por conveniências políticas, eu sempre defendi, e a gente não pode engavetar pautas que são legítimas, anseios que estão crescendo cada dia na sociedade, e pautas justas, né? Agora, como, por exemplo, CPI de lava-toga, como impeachment de alguns ministros, dando, Sakamoto, o devido processo legal, que hoje em dia, muitas vezes, não é respeitado nem pelos guardiões da Constituição, né? Então, o que a gente precisa no Brasil é respeitar a Constituição brasileira, as leis do país. Então, eu vou dar sequência não apenas a reformas importantes, como a tributária, mesmo eu tendo uma posição crítica ao governo Lula, você não tenha dúvida que se vier algo de interesse do Brasil, dos brasileiros, celeridade eu vou dar, né? A gente precisa, nesse momento, estar acima, ter responsabilidade com o país, porque realmente o pêndulo está muito para um lado hoje. Senador, deixa eu só entender, então, sobre a questão do Supremo. Pelo que eu entendi, o senhor, dado tudo que aconteceu e as decisões recentes, o senhor seria favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes, é isso? Não apenas recentes, Joel. Eu venho defendendo, aqui tem impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. O que não pode é uma casa revisora da República, hoje, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ser um puxadinho de outro tipo de poder, como hoje a gente vê. Hoje aqui no Senado a gente vê uma influência muito grande na presidência do governo Lula, né? E o Senado não pode estar, de uma certa forma, não sei se vocês viram matérias que saíram no final de semana, inclusive de ministros do Supremo, né? Que teriam ligado para senadores da República pedindo voto para o Pacheco. Isso é ou não é uma interferência entre poderes? Precisamos avaliar. Foi um jornalista, senador, que colocou isso. Mas nessa sua postura de um possível até enfrentamento ao Supremo, o Rogério Marinho também tem trazido, pelo que eu entendo, esse tipo de bandeira. O que diferenciaria? Por que eu voto no senhor? Não, ele não defende claramente essa bandeira de analisar impeachment, pelo contrário. Né? O senhor é mais bolsonarista que ele? Porque acho que até para fazer essa diferenciação interessante que o Joel perguntou, o senhor se considera mais bolsonarista do que o próprio Rogério Marinho? Olha, isso colocar rótulo é muito fácil. Sabe, Fabiana? Eu acho que a gente não precisa disso, a gente precisa de ter racionalidade nesse momento. Eu tenho posturas muito claras de independência desde o Senado, desde que assumi. Uma das bandeiras principais do ex-presidente da República é a questão de liberar porte de arma para todo mundo. Eu fui um dos líderes para derrubar os decretos presidenciais do ex-presidente Bolsonaro nesse sentido. Eu fui um dos 2 senadores, dos 81, só 2 senadores, votaram contra a indicação de Cássio Nunes Marques, né? Então, o nosso mandato é pelo Brasil, e essa não é a questão de ser bolsonarista, de ser lulista, é uma questão do seguinte: o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos façam. Por que o Senado não delibera sobre pedidos de impeachment? Por que acontece isso? Não é um dever constitucional nosso ou não é mais? Se não for, vamos mudar a Constituição, mas a Constituição tem que ser respeitada. Eu quero reiterar que hoje a liberdade de expressão está ameaçada no Brasil.